a gente está iniciando falando da palavra agora. Eles vão responder. Gente, vocês acham que religião, religiosidade, cristianismo são a mesma coisa? Eu acredito que não. Eu acho que o cristianismo é algo que transcende todas as coisas. Eu acho que o restante das coisas são coisas que a gente, humanos, acrescentamos e acabamos criando uma coisa a mais, e isso acaba levando a muita diferença, muitas brigas. Às vezes as pessoas acreditam na mesma coisa, só que por conta dos dogmas de uma igreja e de outra, acabam se degladiando e criando uma coisa totalmente contra o que a Bíblia prega pra gente, né? Então, eu particularmente acredito realmente no cristianismo, e o restante é o que a Bíblia diz, é o que a gente precisa seguir o que a Bíblia diz, e não o que os homens criam para que a gente siga, né? A importância de tudo é ser cristocêntrico, e o resto é acreditar na palavra. Eu acredito nisso também. Jesus não tinha religião, ele espalhava o amor e a palavra por aí. As pessoas que começaram com essa questão desses dogmas, como ela falou, então, se a gente pegar a palavra mesmo, Jesus só prega amor. Ele não fala, não goste daquilo ou não goste do outro. Ele prega o amor. E é isso que quando a gente acredita no cristianismo, a gente segue a palavra dele, que foi o amor. Então, não são a mesma coisa, na nossa opinião. E é isso. Ela explicou bem. Tá bom, gente. Eu agradeço muito a atenção de vocês, tá bom? Obrigada pela participação. Tchau, vai com Deus. Amém. Obrigado. Vocês também. Tchau, tchau. Tchau. Ó, gente. Vamos lá pra Sara, pra gente iniciar mais falando da palavra e começar o nosso programa. Vamos lá. Oi, gente, como é que vocês estão? Nós estamos aqui começando mais um Falando sobre a Palavra. Que vocês sejam muito bem-vindos, vocês possam acompanhar esse bate-papo conosco. A gente gosta muito de vocês, principalmente quando vocês estão aqui também, quando vocês participam conosco. E hoje o tema... Esqueci, gente. Nós estamos aqui com o nosso convidado, o meu pai, o pastor Diego, lindo e maravilhoso de Jesus. E o tema de hoje é: religião, religiosidade e cristianismo é a mesma coisa? E aí, pastor, é a mesma coisa? Bom dia. Religião e religiosidade e cristianismo não são a mesma coisa, né? Não são a mesma coisa. A palavra religião, né, vem do latim, que significa religare, que basicamente foi criada, né, lá pelo Império, na época do que a igreja, o cristianismo passou a ser do Império Romano. E o Império Romano, ao invés de, como eles não tinham mais como vencer, né, ir contra o cristianismo diante de tantos anos de perseguição, então eles passaram a romanizar aquilo que eram os costumes cristãos, né? E o que acabou virando algo completamente fora da essência do cristianismo, porque cristão, né, significa seguir os passos de Cristo. Cristão a palavra vem de pequenos cristos, significa pequenos cristos. Então, mais ao longo do programa nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Mas basicamente, cristão e o cristianismo, né, quem se declara ou quem se diz cristão, o mínimo que se espera é que essa pessoa siga os passos de Cristo, né? É isso. Seja bem-vindo. Deus, Ele nos chama para ser religioso, para andar na religião, religiosidade ou para andar no cristianismo? Deus nos chama, primeiro que assim,
como se diz, é claro que da maneira como nós somos vistos, né? E para quem de forma leiga, muitas pessoas, né, ao nos verem, né, no caso eu que trabalho fora, às vezes a pessoa olha para mim e fala assim, não, o Diego é um cara religioso. Ele, na verdade, ele está dizendo que eu sou um cara que tem uma devoção, tem uma fé, tem uma crença, né? É isso que ele está dizendo, né? Mas Deus não nos chamou para religião. Deus nos chamou para viver uma vida com Cristo. Essa que é a verdade, né? Deus nos chamou para isso, para viver uma vida com Cristo, para seguir os passos de Jesus, né? Seguir os passos de Jesus e não viver um conjunto de regras, porque a religião é onde você tem uma doutrina, se tem regras, se tem rituais, onde você segue e basicamente isso por si só vai te trazer algum benefício, vai te levar para mais próximo de Deus. Pelo contrário, a história da igreja você vê, por exemplo, que isso distanciou o povo de Deus, distanciou as pessoas de Deus, né? Então Deus nos chamou não para a religião, mas para viver uma vida com Cristo. Por exemplo, lá os fariseus, eles conheciam, né? A Torá na época, né? Eles conheciam e, assim, para eles tinham uma vida com Cristo, né? Porque eles praticavam toda a lei certinho. Eles, no caso, os fariseus, eles poderiam ser considerados cristãos ou eram só religiosos? Não, porque cristão, na verdade, essa palavra cristão veio só, e um grande detalhe importante é que cristão, a palavra questão do reconhecimento de cristão, veio não por quem fazia parte e quem seguia a Cristo, mas veio como reconhecimento das outras pessoas, das pessoas de fora que não conheciam a Cristo, porque eles viam os posicionamentos, viam os passos, viam a maneira, o comportamento deles, o comportamento dos apóstolos, dos discípulos, viam a maneira como eles lidavam, e eles viam um comportamento igual ao de Cristo, né? Então, basicamente, eles viam isso na vida deles. Então, o reconhecimento veio de fora. Esses caras são parecidos com Cristo. Esses caras não tem outra maneira de chamar eles. Eles são cristãos. Então, o que nós vemos é que os fariseus, eles na verdade eles eram reconhecidos como o povo de Deus, né? Mas como o próprio Jesus dá testemunho de Isaías, e ele fala: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então eles tinham os rituais, cumpriam as regras, né? Mas na verdade o coração deles estava longe de Deus, né? O coração deles estava longe de Deus. Então, basicamente, eles não eram reconhecidos pelo próprio Cristo como seguidores, aqueles que amavam a Deus, porque amar a Deus é muito mais do que apenas você seguir um conjuntinho de regras, é você ser obediente aos princípios, aos mandamentos, à palavra de Deus, né? Deus está na religião? Olha, Deus está na religião. Deus está, digamos assim, que Deus está em todo lugar. Mas a religião não foi criada por Deus. A religião não foi criada por Deus. A religião foi criada pelos homens como uma maneira de aproximar e tentar
simular uma vida com Deus através dos rituais, através das regras, né? Através das, você vê a igreja, um exemplo, você vê a igreja aqui e você vê a igreja, mas aqui você só pode usar, se você usar, as mulheres não usar saia, elas não podem, não vai para o céu. Se o homem não fizer a barba, o homem tem que andar de barba. Se ele fizer a barba, ele perdeu a salvação. Deus não tá com ele. Ou então se ele tiver assim de calça jeans, de tênis, não. Isso são regras. E há muitos lugares onde se segue isso e tem um comportamento, uma vestimenta diferente. Isso é lícito, mas eu não posso fazer isso digamos assim, um ponto para que eu possa me aproximar de Deus. É claro que, né, eu não vou me vestir de forma inadequada. Eu não vou me vestir, né? As mulheres não vão vestir de vir na igreja de mini saia, né? O homem vai vir de peitoral, né, se mostrando. Isso ele tá vindo com outro propósito. Agora, eu fazê-lo com as regras, a minha maneira que eu visto, a maneira que eu me visto, a maneira que eu me porto, né? As regras, tudinho, isso, dizer que isso me salva, não. A salvação só vem através de Jesus, né? A santidade tem muito mais a ver do lado de dentro do que do lado de fora. E a religião, ela fez isso, né? Nos tempos antigos, até pagava-se dinheiro para comprar terreno no céu, para comprar casa no céu, né? Se você pagasse, então o seu pecado estava perdoado, né? E a gente sabe que quem perdoa o pecado é só Jesus, não importa quanto de dinheiro dele, né? Ou seja, a religião trata daquilo que é aparente, né? Se você estiver bem do lado de fora, não importa como você esteja do lado de dentro, então tá tudo certo, né? Não importa como esteja o seu coração. E o próprio Jesus diz que eles me honram com os lábios, mas os corações estão longe de mim. Até dar um exemplo que assim, antes de vir, né? Ontem até eu perguntei para a pastora se tinha algum problema em vir com a camisa do Corinthians. Não porque não por conta das pessoas verem, mas por conta do próprio Instagram, o YouTube, de ver um clube de futebol, né? Ou bloquear, alguma coisa assim. E aí a pastora falou, se o Espírito Santo incomodar, é ele que incomoda, ele que dá a direção. Então se você vir com uma camisa e ele falar que não, aí sim você não vem. Então teve até um ponto aqui que eu ia vir com uma camisa que ela tinha um cortinho V assim, né? Que tipo, ela não mostrava muito, mas ela era cortadinha. E aí o Espírito Santo incomodou e eu não vim. E tipo assim, o cara religioso, ele escuta, o Espírito Santo fala com ele escuta o Espírito Santo? Olha, o Espírito Santo, ele faz o que ele quer, a hora que ele quer, como ele quer. Né? Ele pode falar com quem está sensível à voz dele. Né? Mas, diante de tudo que a gente observa e a gente vê ao longo dos anos, a religião, quem está, né, se tem uma religião, quem está, até eu estou falando até pessoas dentro da igreja, porque tem pessoas dentro da igreja que elas acham que elas estão na igreja, elas acham que elas estão servindo a Deus, mas elas estão servindo a uma religião, porque elas estão servindo, vem pregar, vem limpar a igreja, vem ensinar, vem fazer tudo nas coisas da casa de Deus, mas ela está servindo a religião, ela está fazendo as coisas para Deus, mas sem Deus. Isso é uma religião, né? E então, o que acontece?
religião, a pessoa pode até ouvir Deus a direcionando, porque dentro da igreja, se a pessoa está dentro da igreja, e aí eu vou falar do nosso contexto, no caso, né? A pessoa sempre vai ouvir Deus, sempre vai chamá-la de volta para perto dele. Mas em alguns casos que a pessoa está tão ali e que fica às vezes até difícil, porque ela está ali, mas ela só está tão envolvida naquele, é quase como um cumprimento de regras, é quase como um trabalho, sabe? Eu estou indo trabalhar, bati meu ponto, vou embora, né? E aí nem sabe o que aí você pergunta, qual a palavra que ministrou hoje? Palavra? Não sei. Mas o que Deus falou com você, né? Qual foi o que foi pregado no culto passado? Culto? Passado? O que a pastora pregou no domingo? Domingo? Eu estava fazendo tantas coisas que eu nem sei de nada. Mas eu estava tão ocupado. Mas espera aí. Sem Deus? Você está fazendo as coisas para Deus sem Deus? Você está fazendo as coisas para Deus, mas sem ouvir Ele? Como assim? Entendeu? Além da Bel, depois você vê ele. Que eu ia perguntar. Pastor. Que eu ia perguntar. Quero perguntar tudo. Pastor, qual que é a diferença de você ser religioso para você ser cristão? O cristão genuíno, ele segue os passos de Cristo, né? Ele ama o próximo. Qual foi um dos principais mandamentos que Cristo deixou aqui para nós lidarmos com o ser humano, né? Uns com os outros. Amai uns aos outros como eu vos amei. Um novo mandamento vos dou: amai uns aos outros como eu vos amei, né? Então, como que é amor? Às vezes parece ficar algo muito solto, né? Mas o que é amar? É você respeitar o seu irmão, é você ajudar, é você estar disposto, é você caminhar mais uma milha, é você, ao invés de julgar, você ir procurar resolver, você não ser a pedra de tropeço, mas você ser a mão que estende, que ajuda, né? Você atender a necessidade do seu irmão, né? No contexto, às vezes está passando por uma situação que aparentemente humanamente você não pode resolver, mas você pode dobrar os seus joelhos e orar por ele, né? Se é uma situação física, né, você pode ir e você não pode dar uma cesta básica inteira, mas você pode ajudar com o que você pode. Você pode envolver os irmãos e cada um ajudar e abençoar ele, né? E isso dentre várias outras coisas. Isso é ser cristão verdadeiro. Isso é ser cristão, é você estar em comunhão com o seu irmão, é você estar junto com ele, né? Não só aqui na igreja, tchau, vou na igreja, tchau, Deus abençoe. Não, eu estou atento, né? Um religioso, ele está muito mais preocupado, né? Muito mais preocupado com a maneira como que as pessoas vão vê-lo, né? E não da maneira que Deus, ele está muito mais preocupado em ser aprovado pelos homens do que ser aprovado por Deus. E esse é o religioso. Ele está preocupado a maneira como o próprio Jesus disse, né? Mateus 6, ele fala assim, quando vocês forem orar, vocês não vão orar assim lá na sinagoga para todo mundo ver e ver que você está orando e, né, te aplaudirem e não, faça isso como os fariseus fazem. E daí fala assim ainda, porque se vocês fizerem assim, vocês já receberam a sua recompensa. Se for dar esmolas, ajudar alguém, não faça na presença de todo, não, o que a tua mão esquerda fizer, a sua mão direita não saiba. Em outras palavras, faça no oculto. O teu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar, né? E esse é o religioso, é uma das formas também de entender isso, né? O religioso, entendeu a diferença de religioso e cristão, né? O cristão está muito mais preocupado em agradar a Deus, porque se você agrada a Deus, automaticamente você vai agradar as pessoas também e desagradar outras também, né?
sem Deus, como é que faz isso? E aí eu te pergunto, como é que era Jesus fazendo a obra de Deus? Porque querendo ou não, ele era filho de Deus, mas ele veio para realizar um propósito, uma obra daquilo que Deus ele tinha para realizar. E como era Jesus nisso? Jesus, ele estava à disposição. No Evangelho de Marcos, ele é visto como servo, né? Ele é visto como servo. Então ele veio para servir. Ele veio para servir. Ele servia como? Ele servia ensinando, ele servia curando, ele servia indo na casa do Jairo, curando a filha dele, ele servia multiplicando os pães, porque ele não servia apenas de forma, espiritual, mas de forma física também. Ele serviu quando ele lavou os pés dos discípulos. Entendeu? Então ele servia a Jesus. Ele servia a Jesus, ou Jesus servia a Deus de forma espiritual e física, lavando os pés dos discípulos, agindo de forma humilde. E ele mesmo fala para os discípulos: eu sendo mestre, se eles chamam de mestre, vocês dizem bem, porque então, mesmo eu sendo mestre, estou servindo e lavando os pés de vocês, servindo vocês, fazer também desta forma uns com os outros, Basicamente, você servir a Deus é você servir ao seu próximo. Eu estou servindo a Deus. Tem gente que fala: não, eu sirvo a Deus, não sirvo a homens. Isso é o discurso mais furado que existe, Não, você serve às pessoas. Você vai servir a Deus servindo aos homens, servindo uns aos outros, Ele mesmo dá testemunho lá fala em Mateus 25, venha à direita, separar, venha à direita as ovelhas, vinde benditos do meu Pai, porque quando eu tive fome, quando eu tive sede, me deste de beber, me deste de comer, quando eu tive frio, comiste na minha nudez e tal. E aí eu vou perguntar: mas como que a gente fez isso? Quando o senhor esteve aqui na minha casa, o senhor veio aqui, sentou no meu sofá? Não estou entendendo. Quando vocês fizeram os meus pequeninos. Então servir a Deus, com Deus, é servir ao meu próximo, com amor. É isso. Jesus, ele veio, ele fez tudo aquilo que fez e continua fazendo, só que qual que foi o real objetivo de Deus ter enviado Jesus? O principal, Jesus veio para morrer e ressuscitar. É a principal obra de Cristo. Ele curou, ele fez milagres, ele ressuscitou mortos, ele expulsou demônios, ele multiplicou, fez muitos milagres. Mas a principal obra de Cristo, o fato real dele ter vindo na terra, foi para morrer, a obra da cruz. E esse foi o principal motivo de Cristo ter vindo, E aí é nisso que se diferencia da religião, porque Cristo veio morrer, Cristo veio morrer, e com respeito a todas as outras religiões, com todo respeito mesmo, mas em todas as outras crenças e fé, você não vê alguém que entregou a sua própria vida em favor da humanidade. Cristo entregou a sua vida. Essa foi a principal obra, o fato primordial de Deus ter enviado a Cristo na terra, para morrer no lugar do homem, Romanos 5,8. E assim Deus prova o seu amor, de ter Cristo Jesus entregado, se sacrificado, quando ainda éramos pecadores. Então, nesse caso, por exemplo, o cristianismo, ele meio que surgiu quando Jesus ele estava aqui. Não entendi. Porque, por exemplo, hoje a gente caminha assim na presença de Deus, A gente tem os ensinamentos de Jesus, porque ele veio e ensinou, não foi? Porque ele veio aqui e ensinou os discípulos e tal. E
fundou a igreja e tal. Deixou de discípulos. Fez só isso, né? E hoje, a base do cristianismo é por conta disso? Só existe cristianismo por causa de Cristo. Um cristianismo sem Cristo não é cristianismo. O cristianismo vem daqueles que seguem os passos de Cristo, como eu já falei antes, né? Então, o cristianismo sem Cristo não existe. Ele veio, de fato, derivado do próprio Cristo. Mas, diferente do que, né, Cristo não veio fundar uma religião, né? Cristo não veio fundar uma religião. Cristo veio ensinar a verdade da sua própria palavra. Ele veio ensinar e dar para nós não uma religião, mas um modo de vida, um modo verdadeiro de se viver, um modo de se viver que agrada a Deus, né? E que nos leva para o céu. Essa que é a grande realidade. Ele não veio fundar uma religião. Ele veio fazer algo muito mais do que isso, né? Por isso que ele fala, né? Ele veio completar aquilo que foi iniciado, porque a palavra diz que Cristo foi morto antes da fundação do mundo, né? Então a obra da cruz era plano de Deus muito antes. Porque Deus nos amou muito antes de nós sabermos quem Ele era. Então a obra da cruz é maravilhosa, né? É maravilhosa. Cristo veio trazer um modo de vida que agrada a Deus, uma forma de se viver que agrada a Deus e que também nos preserva daquilo que o mal, daquilo que o inimigo quer vir contra nós, né? E nos levar para o céu. Qual foi a igreja que Cristo fundou, pai? Em Mateus 16, ele fala, Pedro tem a revelação de quem Cristo é, né? Ele fala, quem vocês acham que eu sou? Né? Quem vocês acham que eu sou? Eu sou a Jeremias, Elias, estavam um dos profetas, tá? Aí Pedro vai falar, não, o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Filho de Deus. Ah, top, Pedro, da hora, mas não foi nem carne nem sangue, não foi ninguém que te revelou, de pessoa não, foi o Pai que está no céu. E também eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a qual as portas do inferno não prevalecerão. Dar-te as chaves do reino dos céus, o que ligar na terra será ligado nos céus, e o que desligar na terra será desligado nos céus. Então, Cristo fundou a igreja, né? A igreja é a comunhão dos santos. Ele fundou a comunhão dos santos. Então, aquela igreja, a igreja que desfrutar, não, é a igreja espalhada pelos 4 cantos da terra. É a igreja que ama o seu próximo, que anda em comunhão, que prega a verdade, que prega a palavra, né? Que evangelismo, que vai em busca do perdido, daquele que está caído, que precisa de ajuda, mas não sabe nem como se ajudar, né? E que precisa de Jesus, que precisa de alguém que faça algo por ele, algo para ele e dentro dele, né? É isso. Você tinha falado uma coisa que até interessante, assim, que você falou sobre crença. Isso não é minha crença, não é a fé que eu acredito. Por exemplo, tem gente que fala, vou dar um exemplo. Pega um pouco de água. Isso aqui não faz parte da minha crença. É um exemplo. Então, tipo, a religião e a crença, ela é a mesma coisa? A religião e a crença, elas andam, porque a pessoa não segue uma coisa que ela não crê, né? Ainda que cada um tenha a sua fé, a sua crença, mas se a pessoa está ali, por exemplo, qualquer uma da religião que ela crê, da sua forma de fé, ela crê naquilo, né? Ela crê naquilo que ela está fazendo, né?
E para ela aquilo é a verdade, né? Até ter um encontro com Cristo. Nós, todos nós que estamos aqui, né? Até quem está nos bastidores, vê e nós tínhamos um modo de vida diferente. Nós tínhamos um modo de vida e para nós aquele era o modo certo de viver. Mas quando nós nos encontramos com Cristo, os nossos olhos se abriram para um novo mundo que nós não conhecíamos até então. E que quando falávamos, o que é falado e comentado hoje para vocês hoje, todos vocês que estão aqui, se for comentasse antes, era um papo completamente nada a ver para você. Tipo, nem sei o que você está falando. Hoje para você é normal, é comum esse assunto. É comum quando a pastora fala alguma coisa aqui numa administração, é comum muitos ensinamentos, quando você vê algo na internet, né, a respeito da palavra de Deus e tudo, é comum, você sabe, você conhece, é algo que faz parte de você, porque essa verdade não é algo que você está, como um assunto, uma notícia que você está inteirado na internet, mas muito mais profundo. É algo que não só você conhece, é algo que você viveu. É algo que chegou até você e transformou a sua vida, né? Como é esse encontro com Cristo? Qual a diferença entre o viver de um cristão e o viver de um religioso? Bom, o viver de um religioso é parte daquilo que eu comecei a falar aqui. A gente vive, as pessoas vivem, né? Elas vivem, elas seguem as regras, até se tem casos de pessoas que vão na igreja e que fazem as coisas para Deus, mas sem Deus. Elas fazem as coisas, né? Há quem exista até pregadores que vão e cumprem um monte de agenda, mas, né? Já entrou num processo ali, tipo, eu estou cumprindo regra, eu estou cumprindo agenda. Eu estou indo, grupo de louvor, eu estou indo cantar, né? Eu estou indo só cumprir regras, eu estou indo só cumprir as minhas agendas. Mas Cristo, a presença, o amor de Cristo não está mais ardendo dentro, não tem mais aquela paixão, né, do início. Essa é a forma de vida religiosa. A forma de vida cristã, de quem serve Cristo de fato, ele simplesmente, ele não faz porque ele tem que fazer, ele faz porque ele ama a Deus. Ele não consegue se enxergar fazendo outra coisa. É outra coisa, é um outro universo. Você faz porque você ama. Eu não sei fazer. Mas o fulano fez isso com você, te falou mal, fez isso, e você perdoou. Mas eu não sei fazer outra coisa. Eu não sei agir de outro modo. Eu só sei perdoar, eu só sei seguir aquilo que Jesus. O Espírito Santo está tão dentro da pessoa que ela não consegue fazer outra coisa. Eu só sei perdoar, eu só sei amar, eu só sei abençoar, eu só sei estender a mão, eu só sei caminhar em comunhão com o meu irmão, né? É isso. Como é que a gente faz para manter essa chama ardendo? O que é o necessário para isso? Eu acho que é um processo de sempre se avaliar, sabe? Eu penso que é assim, até para quem está na igreja, né? As coisas não podem entrar num piloto automático. Levantei igual trabalho, né? Trabalho, você vai lá, tem dia que você não quer ir, né? Você acordou, está cansado e tal, aí você levantou, botou a meia, tênis, escovou os dentes e saiu. Aí todo dia a mesma coisa, aí volta para o trabalho, vai aquele piloto automático. A vida com Cristo, muitas pessoas infelizmente estão assim. Tem que ir, tem que fazer. Só que pelo contrário, se você tem uma vida no secreto, e era o que Jesus mais fazia, o secreto dele, o que é o secreto? É um tempo sozinho com Deus, sem ninguém. Esse era o secreto.
Que ele mesmo fala o modo certo de orar. Quando você for orar, você vai no secreto, fecha a porta do teu quarto e fecha a mesma porta do quarto. Porque se você deixar meio aberto, vai sempre alguém ir lá e falar assim, escuta, não queria incomodar, não, você já está incomodando. Você já está incomodando. Só para dizer. Então, ele tinha o secreto dele, ele tinha um momento com Deus. Né? Ele como homem, porque ele veio como homem. E ele tinha um momento, o secreto, um momento sozinho com Deus. E isso também é uma das coisas que muitas pessoas negligenciam. Tá ali fazendo, eu não tenho tempo de orar tanto tempo assim. Não, peraí, com tanto de responsabilidade que você tem, você não pode. É ainda mais necessário você ter o seu tempo de sozinho com Deus. Acorde mais cedo, pague o preço, né? Então, isso é uma das coisas que as pessoas, respondendo a pergunta, as pessoas negligenciam, né? O que é negligenciar? É você saber o que você precisa fazer, mas não faz, né? Você está negligenciando, e o tempo de oração sozinho com Deus é maravilhoso. Que é isso? Não tem coisa mais prazerosa do dia do que você fazer isso. Que você sentir a presença de Deus, você saber, você sente a presença, você saber, Ele está ali com você. O próprio Deus está se manifestando ali do seu lado. O Criador dos céus e da terra está ali se manifestando do seu lado. Aí você já muda completamente, você pira o cabeção. Aí você fala, não, peraí, eu não posso fazer as coisas desse jeito, chegar e já, não tem que varrer, calma. Calma. Vai ter um tempo, vai saber o que ele quer. Eu sempre disse isso aqui, eu não chego. No dia que eu chegar para pregar e falar assim, não, eu acho que essa é a pregação mais top, então é a pregação do momento, eu vou pregar isso aqui. Não, pelo amor de Deus. Longe de mim virar um religioso, virar um piloto automático aí, um robozinho, não. Toda a pregação, e não falo isso não pela misericórdia de Deus que eu estou aqui. Sempre Senhor, o que o Senhor tem para nós hoje? Amanhã ele tem discipulado, eu já perguntei, o que o Senhor tem para amanhã? O que o Senhor quer falar com a gente? E com a gente me incluo dentro. O que o Senhor quer falar? E aí ele vai falando. E aí aonde nasce, eu vou escrevendo. Sempre é assim. E essa é exatamente assim que você se mantém. É você querendo saber, não querendo, eu já sei fazer, então vou fazer. Não, o que o Senhor quer? É aí que está a diferença, de não cair nisso, de sempre manter a chama acesa. O que o Senhor quer? O que o Senhor quer? Senhor, não sai já pedindo as coisas. Senhor, a sua presença é tão maravilhosa. Fala aqui comigo. Eu quero sentir a sua presença. Enche esse lugar. Duvido você não se. Ele já vai começar a tomar conta. Você está convidando, ele vai tomar conta ali. É assim. E o que você quer ver entrar isso para as nossas vidas? Como é que, depois de você ter todos os dias, você pegar e parar um momento do seu tempo, do seu dia, para você estar ali, só você e Deus, como é que você tem que sair dali desse tempo? Porque tem gente que ora e levanta e vive as mesmas coisas da mesma forma, olhando do mesmo jeito. Você tem que sair dali constrangido. Porque o Deus Todo-Poderoso está se manifestando ali. E assim, você não só fala, mas Ele também fala. No teu momento, é o seu momento com Ele. E aí, muitas vezes, quando você está falando, Ele já interfere, já fala ali, ora por isso, faz isso. E aí Ele mostra uma palavra, você lê, aquela palavra te constrange, mexe com você, tipo, não estou tão bem assim quanto eu achava que eu estou, né? E aí você se constrange, porque se existe uma coisa que sempre deve existir, é você estar em constante arrependimento. Porque assim, a gente não é os top da galáxia. Então a gente precisa ser transformado. A gente precisa tirar o orgulho, a gente precisa tirar a altivez do coração, a soberba,
a inveja, a mentira. Tudo isso são coisas que, né, a gente precisa ir abandonando aos poucos. Abandonando, tirando da nossa vida, para que de uma vez por todas, tendo o secreto, faça-se, tenha utilidade, digamos assim. Porque o Espírito, ele nos constrange. Ele nos constrange. É isso. O tempo do secreto, você já fala, o tempo do secreto é que ela veio muito comigo e eu tinha falado. O tempo do secreto, ele traz transformação no nosso interior. Então, assim, se a gente entra nele e sai da mesma forma, tem alguma coisa errada. O senhor lembra de quando fala lá que Moisés ele entrava para falar com Deus, ele subia no monte, a forma que ele voltava com o rosto dele resplandecendo e tal. É isso que tem que acontecer com a gente. O nosso coração, nossos olhos têm que brilhar. A gente andar na rua, as pessoas olhar e falar, mano, tem purpurina atrás de você, linda. É tipo isso. Tem algo diferente, tem uma luz. Porque se não for, não adianta. A gente chega lá e fala, vai ser os fariseus, ô grande Deus, não sei o que, nananã. Aí entra aquela coisa, né? Como é que fala? Aquilo que o lado está falando, né? Que fica dentro do coração. Não lembro o versículo exatamente, mas é basicamente isso, de falar algo que não está na verdade do teu coração. Ser sincero. Aí imagina, você chega e fala, não, hoje Deus vai me usar, não sei o quê, porque eu tive 1 hora de oração. Aí você chega lá e se é frustrado. Porque Deus não faz assim, né? Não faz. Não, e aí isso já vem a autoexaltação. Uma coisa que a gente precisa entender que tem a ver com isso, o religioso, ele se exalta. Porque a gente vê isso lá em Lucas, essa exaltação, o religioso faz isso. Né? Ele fala aos fariseus, fala assim, Jesus cita uma parábola e ele fala assim, tinha 2 homens, um era um fariseu e ele falava assim, porque Senhor, eu me louvo, quase ele falando, eu me louvo, porque eu dou dízimo, eu jejuo toda semana, eu não sou com essa ralé aí, essa escória aí da sociedade, que esse publicano era cobrador de imposto, né? Político dos hoje em dia. Eu não sou como esse cara aí, né? Eu dou dízimo, de tudo que eu ganho, cumpria regras. Ele estava se exaltando por causa daquilo que ele fez, né? Aí o publicano batia no peito e falava assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Tipo, não estou valendo nada, tem misericórdia de mim. E aí o próprio Cristo fala, a oração do publicano é top. A do outro ali tem muito que aprender aí. Tá entendendo? Porque sinceridade, não adianta, você vai se exaltar, né? Pode falar. Pastor, e como que a gente faz para não cair na religiosidade? Quais são as dicas que você fala para nós? Volto naquilo que eu estava falando na pergunta da Sara. Você não vir para a igreja porque você tem que vir. Infelizmente, as pessoas, eu sempre cito isso como o feijão com arroz de todos os dias. A oração, sua leitura da palavra. E assim, por incrível que pareça, muitas pessoas deixam passar batido isso. Deixam passar batido. Hoje, depois de 19 anos que eu aceitei Jesus, né? Como pastor hoje, eu faço isso. Eu faço isso todos os dias. Lendo a Bíblia, tendo meu tempo de oração. Faz parte. E o Espírito constrangendo, o Espírito ensinando, né? Então, isso basicamente é uma das coisas que as pessoas querem chegar já botando a mão, já fazendo. Que isso, né?
para não cair nisso, é só a pessoa fazer. As pessoas querem fazer o que elas querem fazer, elas não querem fazer o que precisa ser feito. Isso, porque assim, tem dia que sinceramente, você está muito cansado, você não quer orar. Seu corpo não quer ir orar, seu corpo não quer ir ler a Bíblia, né? Ele não quer. Mas o Espírito que habita dentro de você, o Espírito do homem, né? E o Espírito Santo que habita dentro de você, ele te conduz e fala assim: peraí, você, né? Não vai ler a Bíblia hoje? Aí passa um dia, não vai ler de novo, não vai buscar de novo. E aí é onde as pessoas entram nesse estado, né, de vida aí. Aí a pessoa fica quase como que um morto vivo. Aí cai naquilo que Jesus envia as cartas às igrejas e fala para a igreja de Éfeso em Apocalipse, né? Tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Você perseverou, você fez e tal, tem as boas obras, mas tenho porém contra ti que você abandonou o primeiro amor. Você está fazendo tudo, mas não tem amor, então. Aí 1 Coríntios 13, ainda que fala a língua dos homens, a língua dos anjos e tal, ainda que eu entregue o meu corpo ser morto e tal, se não tiver amor, reprovado. Tem amor, Deus é amor. Cristo, a essência de Deus, né, é o amor. Então eu vou fazer as coisas sem paixão, sem amor, né? Essa basicamente é a resposta da sua pergunta, né? E também foi uma oração que a pastora fez aqui na quarta-feira. Ela falou: Senhor, porque eu te amo, eu não quero te desagradar. Porque eu te amo, eu quero te obedecer. Eu estava acordada também, Senhor. Eu também concordei com toda oração. Porque o cristianismo é isso, é viver o amor de Jesus. O amor que Jesus nos ensinou. Eu ia até fazer não uma comparação, mas é um exemplo de religiosidade com um verdadeiro encontro com Cristo, né? Que é muito louco, que eu acho para mim assim, um dos diálogos mais loucos que tem na Bíblia, que é de Jesus com a mulher samaritana. Nossa, querer porrada atrás de porrada. E ali está um exemplo assim, de religiosidade, inclusive com um verdadeiro encontro. Porque no momento do diálogo ela fala, né, que eles pedem para orar lá subir lá no monte orar, e tem gente que fala que é em outro lugar. E aí ele fala que vai chegar um tempo que não vai ser em lugar em outro, vai ser como se fosse tipo, você buscar assim, porque ele vai estar dentro de você, né, o Espírito Santo. Então você buscar. E ali para mim foi uma quebra de religiosidade, porque ela teve um verdadeiro encontro com Cristo. E aí eu ia perguntar, literalmente, né? E aí eu ia perguntar até mesmo para você, que você falou que quando você achava que servia a Cristo, e quando você teve esse encontro, aí você percebeu que estava sendo errado. E aí eu ia perguntar, qual que foi o momento que você percebeu que estava servindo a Cristo de uma maneira errada? Que era a religiosidade, e você teve um encontro verdadeiro com Cristo? Subir, tocar. Subir, você toca. Mas não tem uma leitura bíblica diária, não tem uma vida de oração, uma vida de oração. Não estou falando de uma vida de oração, é uma vida. Vai ter muitas coisas que muitos de nós vamos colher daqui a alguns anos para frente, que é resultado de 10 anos de oração, que é resultado de uma vida de busca. Está entendendo? Esse texto que você usou aí, né, é muito interessante. E fazendo até um paralelo, chega um momento na nossa vida que o Senhor nos coloca, pressiona e coloca na parede. E aí, você vai continuar desse jeito? Como que você vai fazer? Porque chega um momento que você começa como é que fala? A ver pessoas, isso que é o mais legal. Você vê pessoas que têm uma verdadeira vida com Deus. E você fala, nossa, está muito distante. Pessoas que têm experiências tão maravilhosas e que você fala,
está muito longe a minha vida. Está muito longe. E você fala, então, o que essa pessoa está fazendo que eu... Aí você começa a buscar, e você começa a não mais se conformar com aquele jeito que você estava vivendo antes, né? Esse texto vai falando da mulher samaritana, né? É uma quebra, porque a religião também, ela impõe regras, né? E doutrinas humanas que oprimem as pessoas, né? Que oprimem as pessoas. Essa mulher mesmo, ela ia naquele horário do meio-dia, porque ela não queria ser vista com as outras mulheres. Ela tinha vergonha, por causa da maneira como ela vivia. E Jesus até denunciou: você disseste bem, você não tem marido, você já teve 5 meses que você está, não é seu, né? Só que ali ela tem, né, uns dizem que deve se adorar lá no templo e tal, mas, né, como... Aí ele fala, não, né, não vai ter mais nem lá nem cá, mas o Senhor vai adorar, vocês vão adorar em espírito e em verdade. São esses que o Pai procura, né? São esses que o Pai procura. Ele quebrou um paradigma, uma regra que é a religião, né? Até a gente estava conversando esses dias, né? No Pentecostes, quando veio o Pentecostes ali, que foi quando o Espírito Santo desceu e encheu, né? Veio sobre todas as pessoas que estavam reunidas ali, né? Com os apóstolos, os discípulos e tudo. Ali havia mulheres reunidas também. E jamais um homem, a mulher poderia orar no mesmo lugar que o homem estivesse. Então, ele vem justamente para quebrar as regras e as doutrinas humanas que oprimiam e que querem oprimir até nos dias de hoje as pessoas. Quando Cristo vem, ele rompe você não pode isso, não. Essas tatuagens, não, você vai pro inferno, ele tem que tirar, tal. Essa camiseta do Corinthians, não, então você tem que descer. Não pode, né? Ele vem para quebrar. Você anda não mais pelas regrinhas, você anda pelo Espírito. Você tem um relacionamento com o Espírito Santo, então ele te conduz, ele te ensina, ele te convence. Isso não é bom para você. Ele te convence e te ensina. É isso. Amém. A gente se comportou muito hoje. Ficamos quietinhos. É o frio. Faz isso com a gente. Eu acho que sim. É o frio, gente, é o frio. Eu acho que a gente devia ter um chocolatinho quente aqui na produção. Não tem mais de falar com ele, não. Seu pai. Medo de falar com o próprio pai, já pensou? Tem. O Gabriel é o que mais fala aqui. Meu pai chega. Nossa, É pai verdade. chega de falar. Então, pastor, deixa eu te perguntar assim. Pastor, então, outra pergunta, pastor. Depois Eu começo a quietinho que cortar ele, né? Tem que aproveitar, né? Não é sempre que dá pra fazer muita pergunta. Vocês têm mais alguma pergunta para fazer, pessoal? Tem alguma coisa, Gabriel? Não. Tem certeza? Só para ter certeza. Alguma pergunta? Não? O senhor gostaria de falar mais alguma coisa, deixar algum conselho para o pessoal de casa? Sim, eu vou deixar. Então tá bom. Não viva uma religião, viva Claro, conselhos do Falando Sobre a Palavra diretamente para você da sua casa. Vamos lá, hoje é com o pastor Diego. Cortando o pastor Diego. Vamos lá, gente, acabei Ela de... me cortou, agora eu consigo fazer as considerações. Vamos aguardar as considerações da sala. Não, o conselho é não viva. Não vive uma religião, vive uma vida com Cristo, né? E só para deixar claro, não é pelo fato, não vive uma vida com regras, as regras pelas regras, sabe? Não, se eu seguir tudo isso, então eu não. Vive uma vida com Cristo. Siga os mandamentos, né? Como ele diz, vós me amais se obedeceis às minhas palavras.
né? Então, só para deixar claro, viver uma vida com Cristo não é viver uma vida liberal, fazer o que eu quero, não é isso. Viver uma vida com Cristo é você não ser preso por elas, você não ser preso pelas regras, mas você obedecer a Deus porque você não consegue fazer outra coisa por causa do amor que te alcançou. Você olha para a cruz, você fala, meu Deus, o que foi isso que ele fez por mim? Você olha para a cruz e você vê a obra que ele fez, a obra que Cristo fez por cada um de nós. Você fala, não, peraí, não, gente, ele morreu por mim, ele provou o seu amor, não tem que provar mais nada. Ele já provou, Deus já provou o amor dele morrendo na cruz. Então, em resposta a isso, eu dou uma resposta, não à mesma altura, porque não tem como. Não tem como dar uma resposta à mesma altura do que a cruz de Cristo, mas eu dou, eu quieto e não vou ficar. Eu dou uma resposta. Eu falo, não, eu vou amar ele. Não, o que tem que fazer? É isso que agrada a ele? É andar em santidade, é me separar, é fazer isso, é fazer as coisas que agradam a ele. O que agrada a ele? Então eu vou atrás, eu leio a palavra, eu vou buscar saber o que agrada a Deus, porque eu não vou conseguir fazer outra coisa por causa do meu amor que me alcançou. É isso. Amém, gente. Então é isso, pessoal. Vivam uma vida com Deus, não é religião. Sigam o conselho do nosso pastor. Em nome de Jesus, que vocês possam ser abençoados, assim como nós somos abençoados e edificados. Próxima semana tem mais, eu falando sobre a palavra, a partir das 11 horas da manhã, tá bom? E a gente tem uma semana muito especial semana que vem, que é a semana do aniversário da igreja. Nós vamos fazer 3 anos aqui, que Jesus nos colocou aqui, que Ele tem cuidado, que Ele tem zelado por nós. Que se vocês quiserem participar, vir aqui nos cultos, vai ter culto de quarta-feira até domingo, todos os dias às 8 horas da noite, com pessoas, só domingo que é às 18 horas, tá? Com pessoas, com pastores, bispos que são convidados, que Deus direcionou para nós, para que eles possam trazer uma palavra, que vocês possam ser abençoados também. Se inscreva no YouTube, Desfrutar do Amor de Deus. Nos sigam no Instagram, Desfrutar do Amor de Deus também. Tem vídeo todos os dias no YouTube, às 11 horas da manhã, tá bom? Falando sobre a palavra lá no YouTube, vai subir terça-feira às 11, tá bom? Hoje tem culto do #Livres, o nosso grupo de jovens. Jovens para Jesus. Às 8 horas, tá bom? Semana que vem, falando sobre a palavra, a gente vai ter o pastor Cláudio. A gente gosta do pastor Cláudio. E o pastor Diego novamente, a gente vai falar sobre louvor, sobre adoração. E vai ser muito legal. Vamos falar sobre o ministério profético. Eu adiantei. Ih, não? Louvor e adoração, gente. Foi mal aí. O pastor Diego vai estar aqui conosco novamente, junto com o pastor Cláudio. Nós vamos louvar, vamos adorar ao Senhor. E vai ser uma bênção, como todos os outros programas têm sido, tá bom? E hoje vai ter às 8 horas o culto de jovens, os #Livres, às 8 horas da noite. Aqui na estrada do Campo Limpo, 2665. Vocês são muito bem-vindos. Não esquece de compartilhar para geral, para que eles possam também conhecer, tá bom? Curtam, compartilhem, comentem e para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo reino dos céus, tá bom? Beijinho, dá tchau pro pessoal aí, todo mundo. Não. Tchau. Dá beijinho aí pro pessoal, dá tchau pra eles. Tchau,